Olá pessoal, eu sou o Roberto, eu sou aluno do Bootcamp Full Stack do Infinite. E nesse vídeo eu vou mostrar um pouco para vocês de uma API que eu criei durante o Bootcamp. Essa é uma API que simula uma conexão com o banco de dados. Aqui nós não estamos trabalhando com o banco de dados real, nós estamos trabalhando com um documento JSON, né? E essa API ela permite que você crie esses bancos, crie relações, faça certas configurações com esses bancos e tudo isso por uma interface de comando bem legal para a gente conseguir relacionar essas coisas. Então, a ideia principal dessa API é que ela possa ser útil para desenvolvedores front-end, qualquer projeto que você necessite mocar algum dado durante a construção da interface, ou qualquer projeto que você vai lidar com uma interface e você precise ter uma API por trás, mas você não quer construir uma API do zero, ou você nunca lidou com uma API e você quer uma API bem simples para você conseguir fazer suas primeiras solicitações numa API externa. Então essa API é para isso, ela é uma API para facilitar, ela é uma ferramenta para facilitar a vida do desenvolvedor, certo? Então vamos lá, vamos começar com algumas coisas muito básicas da API. Nesse vídeo eu vou mostrar a criação de dois bancos diferentes. Nós vamos criar um cara chamado post e um outro chamado categoria. E vamos criar uma relação entre post e categoria, tudo bem? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, eu vou abrir aqui o meu Visual Code só para vocês verem o funcionamento da API. Não se preocupem com códigos que estão aparecendo na tela, nada disso, beleza? Preste atenção apenas na pasta config e na pasta database. Antes da gente começar o desenvolvimento, eu vou abrir o meu terminal e vou executar um comando para minha API. Esse comando que apareceu para vocês ali, ó, docker execute, ele na verdade ele está executando npm run cli create post dentro de um container no Docker. Eu estou usando o ambiente do Manjaro, né, que é um distro Linux. E nesse ambiente eu uso Docker, tá? Mas fiquem livres aí, se vocês não quiserem usar Docker, isso não é uma obrigação da API, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, como eu tinha dito, nós vamos criar dois bancos de dados nesse vídeo, um chamado post e um chamado categoria. Então, como é que funciona essa API? Ela tem uma interface de comando integrada a essa API que permite que você crie relações com um banco ou com outro, ou que você crie bancos, delete bancos, limpe os bancos. Então tem vários comandos interessantes, eu só vou mostrar alguns deles nesse vídeo para que o vídeo não fique tão extenso. Então vamos usar esse comando create. No momento, o que ele fez? Vocês viram que apareceu aqui no meu Visual Code um post.json. Você vê que ele está em formato de um array. E lá em config.json apareceu um banco de dados chamado post. Bom, nesse momento, se nós vamos simular um front-end consumindo a nossa API, certo? Então aqui no caso, a gente criou um banco chamado post. Automaticamente, todas essas rotas que vocês estão vendo, elas são criadas para você. Você não precisa criar essa rota manualmente dentro da API. Ela vai criar isso para você. Se eu der um get shell aqui, esse get shell ele vai pegar tudo que tiver dentro desse JSON aqui, ele vai trazer para a gente. Temos que lembrar que essa API está simulando uma conexão com o banco de dados, e no nosso caso, esse banco de dados que estamos simulando seria o Mongo. Nós aqui estamos simulando uma espécie de Mongo, beleza? Então, ele disse aqui que a minha coleção está em branco, certo? Porque eu não tenho nada ali cadastrado. Vamos fazer um post aqui. Então, na verdade, a gente não está lidando com aquele cara, né? A gente está lidando com esse cara aqui. Aqui no caso, eu vou criar nosso primeiro post, beleza? Aqui a gente está simulando uma espécie de postagem no blog. Então vamos criar um título legal. Então quando eu faço o insert aqui, ele disse que conseguiu registrar com sucesso na coleção post, certo? Se nós dermos get shell aqui, nós vamos pegar esse cara que está lá no nosso banco.
Vocês viram aqui atrás que ele até apareceu aqui atrás, beleza? Bom, e agora nós vamos criar um outro banco. Vamos chamar esse cara de categoria, beleza? Categoria é o nome do nosso banco. Então ele criou um banco chamado categoria. O que nós queremos fazer? O que é interessante? Por que você deveria usar a minha API para você conseguir aí desenvolver sua interface? Bom, primeiramente, essa API ela é muito interessante porque você consegue fazer relações. Então, nesse caso, nós criamos um banco categoria e criamos um banco chamado post. Todas essas rotas que vocês estão vendo, elas são criadas automaticamente, tá? No caso aqui eu estou usando o Postman, para vocês conseguirem visualizar aí os inserts, as atualizações da API. Então, vamos tentar criar uma relação, certo? Entre post e categoria. Então, como que a gente vai fazer essa relação? Bem fácil. Eu vou dar um... Aqui no Linux, no Manjaro a gente tem mais facilidade, né? Que a gente pode usar a interface de comando à vontade para algumas coisas. Então, vamos lá. No caso, o comando que nós vamos usar se chama relation. Ele vai criar uma relação. E a relação é bem simples. Eu digo para ele qual é o pai, que vai ser post, e o filho, que vai ser categoria. E aí, esse é o momento mais importante, é que você vai definir uma chave. Que chave dentro do meu banco, que aqui eu estou simulando uma chave de relação, né? Eu vou chamar esse cara de categoria mesmo, tá? Mas pode ser qualquer nome que você quiser. Então, nesse momento, eu vou criar uma relação entre esses caras, tá? Então eu crio uma relação entre post e categoria. Ele até criou já essa relação pra gente, ó. Certo? Então ele criou. Eu acho até que eu já tinha criado, gente. Então peço desculpas aí nessa parte. Mas enfim, você criou ali a sua relation. Então, o que a gente pode fazer de interessante agora? Bom, agora eu não tenho nada na minha categoria, certo? Eu não tenho nada aqui. Ela tá em branco. Eu vou fazer um post numa categoria. Eu vou chamar essa categoria aqui de categoria beta, tá? É só um nome, tá, gente? Aleatório. Esse banco, ele tá simulando um Mongo. Então, você tem um banco totalmente desestruturado, beleza? Então, quando eu dou um get shell aqui, ele vai me trazer essa categoria que eu cadastrei. Então, eu vou copiar essa categoria e vou fazer um post com essa categoria. Vocês lembram que eu criei uma chave chamada categoria, que ela é relacionada com a tabela categoria. Então, eu vou botar esse ID aqui. Nesse momento que eu faço isso, você vê que ele vai cadastrar pra gente bonitão lá. A gente consegue observar que tem uma relação entre esses caras? Ainda não, né? Porque qualquer banco você poderia fazer isso aqui, mas ele não te traria essa resposta direta. Então, para a gente fazer isso, nós temos uma rota que relaciona as coisas pra gente. Que chama Custom... Essa rota aqui no Postman tá com o nome de Custom Post Finder, mas ela é uma rota que a gente chama de rota extra, tá? O que essa rota faz? Eu até botei aqui uns caras pra gente testar. Ela tem dois parâmetros de funcionamento. Primeiro, se eu fizer um post aqui, ó, sem nenhum parâmetro, tá? Eu vou tirar todos os parâmetros e vou dar um send. Desculpa. Eu vou botar aqui categoria, que é o que a gente está relacionando, beleza? Então, relacionei esse cara. O que ele vai fazer para nós? Todos os caras que tiverem categoria, que eu realmente perceber que existe lá no meu banco, eu vou trazer esse objeto, beleza? O objeto que a gente relacionou é categoria, tudo bem? Então, até agora, a gente viu ali como a gente faria uma relação. Ele já até fez uma relação pra gente, certo? E isso tudo aqui que a gente fez é feito automaticamente. Você não tem que fazer absolutamente nada. Agora, eu vou fazer um outro banco de dados, tudo bem? Eu vou criar um outro banco chamado teste, pode ser? Vamos criar um cara chamado teste. Então, eu criei esse banco. Eu vou criar novamente uma relação, né? Só que em vez de ser categoria, eu vou chamar ele de teste. E vou colocar uma chave diferente. Vou botar uma chave chamada testando. Pode ser? Só para vocês observarem que esse cara aqui, que eu estou escrevendo, é o banco que seria o pai. Esse seria o filho, certo? E essa seria a minha chave que relaciona esses dois. Então, eu vou criar uma chave chamada testando. Tudo bem?
Nesse momento, eu criei uma relação entre esses caras. Então, se eu for lá em teste, agora essa minha rota existe. Não é legal isso? Se eu der um get out aqui, ele vai dizer que teste está em branco. E realmente eu não tenho nada lá. Eu vou criar um cara aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de... Eu vou colocar campos diferentes para vocês poderem observar melhor. Eu vou criar o nome de testando 2, por exemplo. Beleza? E vou dar um send. A gente só cadastrou um carinha lá, beleza? A gente só cadastrou ele aqui, ó. E a gente trouxe uma ideia aqui interessante, certo? Eu vou cadastrar um outro cara. Eu vou colocar esse cara de testando 3 para vocês verem outros recursos que a API também oferece. Então, quando eu dou um get out aqui, eu tenho 2 caras distintos. E aí, vamos copiar esses caras aqui rapidamente. E vamos lá fazer um post. Lembra que eu relacionei esse cara com uma chave chamada testando. O legal da API é que se você colocar como parâmetro de array, certo? Aqui eu estou tentando inserir um array para ele. Vamos lá pegar outro também, que é esse cara aqui, ó. Quando a gente tenta inserir um array aqui para nós, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o nosso post. Então, eu fiz o meu post. Se eu der um get out, aqui está meu objeto, certo? Meu JSON está todo aqui, tudo bonitinho. Se eu for na minha rota especial e trazer só categoria, ele vai relacionar apenas os campos que tiverem categoria. E esse campo só vai ser relacionado se a gente criou realmente uma relação com esse campo. Tudo bem? Então agora eu vou colocar para ele mostrar tanto categoria quanto testando. Então nesse momento, na verdade, desculpa, não pode ser testando, tá, gente? Tem que ser o nome do banco. Então coloquei ali teste. Quando eu tento dar um send, ele vai retornar para a gente o nosso array, com todos os objetos que a gente precisava. Ele retorna o ID, tá vendo, desse objeto, a descrição. Então você tem ali um cara bem interessante para você poder brincar aí nas suas interfaces. Agora, vamos supor que eu queira pegar um ID específico. Eu queira pegar somente esse menino aqui, ó, esse objeto, né? Esse cara aqui. Então você pode mandar para ele um parâmetro chamado ID e automaticamente você quando faz o send para esse cara, você vai pegar aquele objeto em específico e já com a relação que você precisa. Qual é a grande vantagem de usar essa API nos seus projetos? Se você estiver trabalhando com front-end, você já deve ter mocado muitos dados, né, para você testar, por exemplo, uma data grid, uma tabela aí da vida. Só que com essa API isso fica extremamente fácil. Você pode testar ali, você pode inserir vários dados naquele JSON. E esses dados você, em vez de você mocar diretamente no seu front-end, você deixa que a API vá fazer um mock, né, para você. Essa é uma vantagem muito interessante que essa API tem. E tem várias outras vantagens, beleza? Eu não vou mostrar nesse vídeo aqui todas as vantagens, todos os recursos dela. Tem muitas coisas aqui que eu não mostrei. Mas essa aqui é uma coisa bem básica que a API está fazendo já. Você pode me seguir aqui no LinkedIn para me acompanhar, né, no desenvolvimento. Pode me seguir no GitHub também, estou colocando meu GitHub aqui embaixo. Meu canal no YouTube e talvez a minha Twitch também, porque às vezes eu faço algumas streams programando. Então é isso, galera. Valeu e obrigadão.